Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, esse é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse. Hoje nós vamos conversar sobre o fantástico Ficções, do Jorge Luis Borges. Se você não conhece o Jorge Luis Borges, é importante pontuar que ele foi um dos principais autores latino-americanos, talvez um dos principais nomes da Argentina na ficção, e esse aqui é um compilado de contos. Aqui não é um romance, não se trata de um livro de ensaios ou de outra temática assim, mas sim uma reunião de contos divididos em duas partes. A primeira parte se chama O Jardim de Veredas que se Bifurcam, e a segunda parte se chama Artifícios. Quando a gente pensa em Jorge Luis Borges, a gente tem que lembrar que nós estamos diante de uma ficção totalmente labiríntica, em que a gente começa um conto achando que está lendo uma coisa, e quando a gente chega no final dele, a gente entende que, na verdade, o autor está falando de uma outra coisa totalmente diferente, ou tem ali um, entre aspas, plot twist em relação àquele texto, àquela história, que faz com que a gente fique muito surpreso. Ficções é uma compilação exatamente de contos que reúnem, na minha opinião, as maiores qualidades do Jorge Luis Borges, que é criar essa ficção labiríntica, usar alguns elementos de realismo mágico, né, algumas coisas fantásticas que entram ali no conto, muitas coisas em relação a sonho. Então, o componente onírico, né, que diz respeito a sonho, é muito forte aqui nesse livro, e aquele tipo de conto que você lê e você precisa reler algumas vezes para captar todas aquelas informações que ele está te passando. Como eu comentei, Ficções é uma reunião de contos que são divididas em duas partes, e aqui no Ficções existem alguns dos textos mais famosos e mais conhecidos do Jorge Luis Borges. Eu não vou fixar em todos aqui, eu vou contar um pouquinho de cada um dos que eu mais gostei, né, dos meus favoritos, e saiba que entrar na ficção do Jorge Luis Borges é não entender totalmente na primeira leitura aquilo que ele está querendo te passar. E às vezes nem outras leituras, né? Porque é um conto, muitas vezes, os contos são muitas vezes muito labirínticos e até enigmáticos. Então a questão de entender 100%, pelo menos na primeira leitura, acaba sendo uma tarefa que não é totalmente concluída, tá? Então, não se espante se você começar a ler Ficções ou se você ler alguma coisa do Jorge Luis Borges e à primeira vista você não compreender totalmente o que aquele conto está dizendo ou o que aquele texto está querendo te contar. Isso é normal, acontece. Ler Jorge Luis Borges, para mim, é como se eu estivesse assistindo a um filme do David Lynch, em que os elementos estão ali, tem algumas coisas fantásticas acontecendo, mas você não consegue, às vezes, captar totalmente na primeira assistida aquilo que o filme está querendo te passar. E aí lendo Jorge Luis Borges, eu não pude deixar de lembrar de filmes como Cidade dos Sonhos ou de séries como Twin Peaks, né, ambos dirigidos pelo David Lynch, que brincam muito com essa questão de inserir alguns elementos ali que você olha e fala, gente, o que é isso? Né? O que o autor está querendo dizer com isso? Isso aconteceu diversas vezes quando eu estava lendo Ficções. Meu conto favorito aqui no Ficções se chama Tlon Uqbar Orbis Tertius, que é o conto de abertura aqui do livro, que trata mais ou menos de uma investigação, quase que uma obsessão, em relação a alguma coisa que o narrador não sabe exatamente se existe. O enredo do conto é o alter ego do autor aqui, ou o narrador, que é um escritor, né, que pode ser lido como alter ego, de repente, do Jorge Luis Borges, está conversando com outro escritor, né, com o Bioy Casares, e o Bioy Casares comenta que ele leu em uma enciclopédia sobre uma nação chamada Uqbar. E aí o narrador comenta que nunca ouviu falar dessa nação, né, que não tem a menor ideia do que é, vai procurar na mesma enciclopédia que eles estão ali, eles estão hospedados num lugar que tem essa enciclopédia, e eles não encontram nada sobre Uqbar. Mas o Bioy Casares tem certeza que ele leu na mesma enciclopédia, na casa dele, sobre essa nação chamada Uqbar. E aí, uns dias depois, o Bioy Casares mostra, né, para o narrador aqui
essa enciclopédia, e tem lá, de fato, numa parte bem misteriosa da enciclopédia, depois de tudo, tem essa parte sobre Uqbar, e aí o narrador começa a pesquisar e a ir atrás, ir em biblioteca, em arquivo, para entender o que era essa cidade, né, essa civilização que foi praticamente esquecida e que só encontra menções assim muito espaçadas e totalmente misteriosas. E a gente vai acompanhando aqui o que é essa civilização, ele vai encontrando mais vestígios até que a gente chega na conclusão que eu achei bem interessante. O segundo conto que eu mais gostei no livro se chama As Ruínas Circulares, que é sobre um homem que chega em um lugar que parece uma ilha e ele vai se habituando e aí ele começa a sonhar com outras coisas, depois sonhar com outras coisas, e me lembra muito uma estrutura de uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Parece que é um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho. Muito bom esse conto. E o terceiro conto que mais me chamou a atenção aqui, que talvez seja um dos contos mais famosos do Borges, que é A Biblioteca de Babel. Sem dúvida, é um dos escritos mais estudados do autor, e ele comenta de um universo que é uma biblioteca e vai descrevendo exatamente cada pedaço dessa biblioteca. E, sem dúvida, é uma carta de amor, pelo menos na leitura que eu fiz, uma carta de amor ao mundo dos livros, ao mundo da literatura, ao mundo da biblioteca, que o Borges tinha, que ele colocou de uma forma muito interessante aqui nesse conto, que eu gostei muito. Em resumo, é uma compilação de contos muito interessantes, que, de fato, não é uma leitura muito fácil de ler, embora seja um livro curto, que tenha menos de 200 páginas, cada conto você lê e você tem que digerir e pensar um pouquinho nele e no que você de fato leu. Porque muitas coisas que eu encontrei aqui são metafóricas, né? O autor está falando de uma coisa, mas quando você olha com um pouquinho mais de cuidado, você vê que ele está se referindo a uma outra. Então é uma compilação de contos que é curta, mas muito rica em conteúdo, muito rica em metáfora, muito rica nessa questão do realismo mágico e dessa força literária que realmente foi o Jorge Luis Borges aqui na América Latina. É um livro muito bom e me fez lembrar também de algumas aulas que eu tive na faculdade sobre o Borges, em que a professora ela comparava muito a escrita do Borges com as pinturas de um pintor holandês chamado Escher, com certeza eu estou falando a pronúncia totalmente errada, mas que ele brincava também com essa coisa de uma coisa dentro da outra, muito com ilusão de ótica. Você olha para aquela pintura e você não sabe onde começa uma coisa, onde termina outra, você acha que você está vendo uma coisa, mas você está olhando na verdade outra. Então ela falava muito que os contos do Borges, né, tinham um pouco essa relação que ela fazia com essas pinturas, e lendo aqui o Ficção também não pude deixar de me lembrar disso. Não só das pinturas, mas também de alguns filmes do David Lynch. Então se você gosta de leituras totalmente misteriosas, que você lê e você fica se perguntando o que é, além de conhecer um clássico na América Latina, Ficções com certeza pode ser um livro que você vai gostar muito. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Aqui na descrição eu vou deixar um link de compra, lembrando que se você adquirir o Ficções ou qualquer outro produto, você vai ajudar o canal sem pagar mais nada por isso. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!